Boa noite. Bom, pessoal, boa noite. Se o som estiver bom, me dá um toque, por favor. Então, já deu 20 horas, eu vou iniciar os trabalhos, tá? Com uma abertura, para que a gente possa fazer uma reflexão do Evangelho e dar andamento aos trabalhos. Então, vamos lá. Vamos relaxando bem o nosso corpo físico, serenando bem o nosso mental e assim bem tranquilos e serenos. Vamos saudando ao mentor, dirigente espiritual da Serra da Paz, José de Arimateia, e a toda a cúpula espiritual sempre presente em nossos trabalhos. Vamos saudando a equipe de higienização, chefiada por Itaporã e Brogotá, que vão limpando todos os ambientes, todos os lares aqui conectados, deixando todos os ambientes limpos, equilibrados, para que os trabalhos ocorram com muita paz e com muita harmonia. Vamos também saudando aos cruzados que vão tecendo sobre a nossa casa uma cúpula de luz rosa dourada que vai nos proteger e nos resguardar. Vamos mentalizando no alto de nossas casas o triângulo dourado da Serra da Paz que vai nos ligando com as esferas superiores. Vamos saudando o Dr. Bezerra de Menezes, médicos e socorristas do espaço. A Falange de Pasteur, Fraternidade dos Humildes, Meimei, Anália Franco e a todos os mentores responsáveis pelos trabalhos que já estão ocorrendo em cada um dos nossos lares. Vamos aproveitando esse momento, sentindo a presença dos nossos mentores individuais. Vamos sentindo seu toque amigo e característico. E junto dele saudando a todas as fraternidades aqui presentes. Saudando a Ismael, guia protetor do nosso país. Vamos pedindo que ele resguarde as nossas fronteiras e que ilumine a mente dos nossos governantes. Vamos ainda pedindo licença a Ismael para adentrarmos em seu salão dourado. Vamos sentindo toda essa luz, toda essa energia que vai nos revitalizando, que vai nos fortalecendo. De Ismael vamos até Maria Santíssima, que vai nos acolhendo com muito amor. Vamos sentindo toda essa paz, toda essa tranquilidade que ela nos transmite. E assim, de Maria Santíssima, vamos até Jesus, que vai nos recebendo de braços abertos. Vamos sentindo toda essa luz que emana de seu peito e depositando aí a seus pés nossos pedidos mais íntimos. Vamos deixando aí nossos medos, dúvidas e angústias, pedindo a Ele muita força, muita coragem e muita sabedoria para que possamos continuar firmes em nossa caminhada. E assim, mais uma vez vamos elevando o nosso pensamento ao alto e pedindo licença para darmos início a mais um Evangelho no Lar, dizendo: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, aprendizes, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja, graças a Deus, salve Cristo Jesus. Amém. Bom, pessoal, boa noite a todos, mais uma vez. Elisa, o som tá melhor? Se tiver, dá um toque aí para que... Se vocês estiverem ouvindo bem, dá um toque, porque eu coloquei o fone de ouvido para melhorar o som. Agora não sei se melhorou. Então vamos lá. Dando sequência aí a um Evangelho no Lar, pelo que vocês passaram, o som está bom. Então, vamos lá. O capítulo dessa noite é o capítulo 28, a coletânea de preces, né? Coletânea de preces espíritas. Quando Kardec ele reorganiza a obra por orientação aí dos amigos espirituais,
a gente vê a dedicação de praticamente 2 capítulos inteiros para a questão da prece, da oração, né? Essa possibilidade que a gente tem de fazer uma conexão com Deus, com a espiritualidade amiga que nos guia e nos auxilia nessa jornada, né? No capítulo 25, Buscai e achareis, e a porta abrirá, nós somos orientados sobre os mecanismos e movimentos necessários para que as coisas aconteçam na nossa vida, né? Ajuda-te e o céu te ajudará. Eles falam do princípio de tudo, que é a lei do trabalho, né? E, consequentemente, a lei do progresso. Fala do desejo incessante que nós temos de buscar sempre o melhor, de fazer novas descobertas, de nos aprimorarmos, né? Fala aí de uma inteligência que desenvolve e a moral que se depura, né? Já no capítulo 27, que é o segundo capítulo dedicado a isso, Pedi e obtereis, nós somos orientados de como pedir, como orar, como fazer essa conexão com Deus, ou com a espiritualidade amiga, né? Pedir, o que é pedir? Pedir é a expressão de um desejo, é função de todos nós, né? Quando nós oramos, quando nós fazemos uma prece, a gente vai educando o nosso querer. Como diz aí Emmanuel, orar com proveito é serviço de raros corações, né? Então, além desses 2 capítulos, encontramos na sequência este capítulo, que é o capítulo 28, que é uma coletânea de preces, uma seleção feita aí entre as que foram ditadas pelos espíritos em diferentes circunstâncias, né? É um verdadeiro tratado de como se dirigir a Deus, pedindo, agradecendo, louvando por nós, pelos outros ou pelos que já se foram, né? Pelos nossos entes queridos que já partiram. É o maior capítulo do Evangelho, são 82 itens, né? Poderiam ser outras preces? Com certeza, as preces poderiam ser outras, independente de qual for a nossa religião, né? Segundo Haroldo Dutra, nossas orações mostram um pouco mais das nossas crenças. E a coletânea de preces no Evangelho segundo o Espiritismo é um resumo da codificação espírita. Ela nos mostra os princípios da compreensão espírita, né? Se a gente for analisar, só um exemplo aqui, eu vou pegar um item aqui das preces. Tem uma prece aqui que é para resistir a uma tentação. Então ela começa com um prefácio. Todo mau pensamento pode ter 2 fontes: a própria imperfeição de nossa alma ou uma funesta influência que age sobre ela. Neste último caso, é sempre um indício de uma fraqueza que nos torna vulneráveis a essa influência. Então, se a gente for analisar, antes de ele nos passar a prece, né, eles nos fazem refletir, eles nos trazem aí um momento para que a gente comece a analisar o momento que a gente está pedindo, né? Se eu estou passando por um momento de tentação, eu tenho que analisar que isso faz parte do meu processo de evolução. E quando eu começo a entender isso com um processo de aprendizado, eu fico mais aberta para aquilo que eu estou orando, né? Para aquilo que eu estou tentando fazer a conexão. Então é interessante que ele vai dando um prefácio, vai fazendo você refletir sobre a questão. Aí depois vem a prece, né? Deus Todo-Poderoso, não me deixe sucumbir à tentação de cometer um erro. Espíritos benevolentes que me protegeis, desviais de mim esse mau pensamento e dai-me força de resistir à sugestão do mal. Se eu sucumbir, merecerei a expiação da minha falta, nessa vida ou noutra, porque fui livre para escolher. Então, até na prece, ele nos traz um momento de reflexão. Ele nos coloca aí questões importantes sobre a nossa responsabilidade enquanto seres que estamos aqui, né? Somos responsáveis pela situação que nos encontramos. E a partir do momento que a gente resolve
que isso não está bom, a gente tem que primeiro mudar interiormente, né? E um outro ponto que eu acho interessante aqui no prefácio é que ele vai nos colocando aqui, ele nos explica, para quem não tem o conhecimento, de que nós temos aí um anjo da guarda, né? Para quem não é espírita, talvez não tenha esse conhecimento, mas para a gente ele vai nos lembrando que nós temos um anjo da guarda, nós temos nossos mentores que nos acompanham nesse processo de evolução, né? E quando a gente vai orar, a gente tem que saber para quem a gente está pedindo, gente, né? É importante a gente saber que tudo aquilo que a gente pede, né? Porque o pedir é a expressão de um desejo. Então, tudo que a gente pede, consciente ou inconsciente, tem uma ressonância. E a gente encontra, sim, a resposta, tá? Se a gente consegue dar foco e direção, através da nossa vontade, ela é muito mais potente e pode ser muito mais positiva, né? Então, é só para dar uma ideia de que aqui, nas preces, eles nos fazem, nos trazem essa oportunidade de refletir sobre a questão antes mesmo de fazer a prece, né? Então, é muito interessante. Todas as preces são boas? Sim, desde que elas respeitem as leis divinas e sejam ditas de coração. Elas devem ser claras, elas devem expressar uma ideia e tocar lá a fibra da alma, né? Nos trazendo aí uma reflexão, que através dela nós também aprendemos e amadurecemos, né? Então, gente, a utilidade das fórmulas estão em orientar as nossas ideias, chamar atenção sobre os vários princípios e ajudar a exprimir, né? A conhecer, a revelar nossos sentimentos quando não podemos fazê-lo, né? Então, a prece é entre nós e o plano superior, Deus. Isso a gente aprendeu nos outros 2 capítulos, né? E quando nós não tivermos em mãos essas preces, a nossa força interior é que vai nos guiar, né? A nossa força de vontade, o nosso pensamento. Por isso, eu acredito que Kardec deixou essa coletânea de preces, não para a gente decorar, mas para a gente aprender os caminhos dessa ligação de forma simples e pedir sentindo, né? Bons espíritos, saber para quem a gente está pedindo. Bons espíritos, me ajudem. Pai, não me deixe cair em tentação. Pai, me dê equilíbrio. Então, gente, essa letra de preces é importante a gente fazer? Sim, de uma certa forma, para que a gente comece a refletir interiormente e elas nos ajudem aí a passar por alguns momentos turbulentos, né? Às vezes a gente passa por situações complicadíssimas e a gente se desequilibra, né? Então essas preces aqui no fim do Evangelho, elas são muito úteis. Elas nos ajudam às vezes em momentos difíceis. Então, a partir do momento que você começa a ler o prefácio, você volta a si, né? Você resgata essa força interior que está lá. E quando você vai fazer a prece, você vai fazer de forma mais conectada, né? Mais centrada. Então, gente, antes de cada oração, aqui no Evangelho, a gente encontra esse prefácio, que é uma orientação para que a gente possa refletir sobre alguns princípios antes que a gente inicie a oração, como eu falei, né? Então, não existe hora, não existe local, não existe um momento mais adequado, mas existe o propósito, a intenção, gente. É isso que conta. Tem que falar mais simples. Então, aqui a gente encontra preces para todos os momentos da nossa vida, né? Seja para pedir, seja para agradecer e seja para louvar. Então tem preces gerais, as preces para nós mesmos, pelos outros, pelos espíritos ou por quem já não se encontra mais aqui nesse plano, né? E para os doentes e obsediados.
Então, gente, é uma coletânea de preces para qualquer momento do qual a gente se encontra nesse processo de evolução aqui, né? Mas para nossa reflexão, por que tantas orações deixadas por Kardec no final do Evangelho? Vocês já pararam para pensar por que ele deixou tantas preces, né? Emmanuel nos alerta que a gente precisa aprender a orar. No livro Taça de Luz em Orar, né? Ele fala isso. Nos diz que precisamos reeducar os nossos desejos, visto que pedir é a expressão de um desejo, né? E nossos pedidos vão encontrando ressonância, inclusive a responsabilidade por qualquer desequilíbrio deixado. Então muita gente fala, não vou orar, não vou pedir, não vou, né? Não mereço. Mas a gente tem que refletir que a nossa intenção, seja ela qual for, ela é ouvida, né? Ela tem uma ressonância no universo e a gente vai achar alguém para tudo aquilo que a gente vibra. Então, como diz Emmanuel aqui, e Kardec nos deixou para que a gente pudesse refletir, é importante a gente começar a direcionar, a reeducar o nosso querer, porque é ele que nos trouxe aqui para esse momento atual e para todas essas dificuldades ou não que a gente vive no momento, né? André Luiz vai mais longe ainda, ele diz que precisamos saber como pedir e para quem estamos pedindo, como eu falei lá. Ah, estou falando aqui que está cortando um pouco. Eu vou ver aqui. Eu acho que é a internet que ficou um pouco ruim. Então, eu vou continuar. Melhorou? Tá cortando ainda, Rose? Eu acho que parou. Então, gente, como eu coloquei no início, André Luiz coloca isso de uma forma bem clara. A gente precisa saber para quem a gente está pedindo, né? Ele nos assevera em suas obras, como no livro Entre o Céu e a Terra, que qualquer pedido encontra ressonância, como eu acabei de falar. Então, um pedido positivo é sempre uma prece. Um pedido positivo é sempre uma prece. Até mesmo quando não for verbalizado, né? Um pedido maligno, infelizmente, encontra retorno. Mas tanto um quanto o outro ligam quem pede com quem responde ao pedido. Então a nossa vibração, né, vai encontrar ressonância naquilo que a gente tem afinidade. Então é bom a gente cuidar. Então o capítulo anterior aí, Pedir e Obtereis, me traz uma reflexão. O que nós estamos pedindo? Onde está a nossa atenção? Onde está o nosso foco? Para onde a gente está direcionando a nossa vontade, nossos sentimentos? Quais são? Nossos pensamentos, onde eles estão? Às vezes a gente se deixa levar pela internet, pela TV, pelos vídeos, pela série, seja lá pelo que for. E a gente às vezes está se perdendo e se deixando de se olhar, né? Então a gente tem que refletir sobre isso, porque de uma certa forma a gente está entrando em energias e está vibrando nesses campos, né? Então, gente, não se esqueçam. Para mim, esse evangelho de hoje me traz isso. Não nos esqueçamos, né? Estou falando para mim também. Essa força que a gente às vezes nem sabe que tem, ou que a gente duvida ter, ela está lá dentro de nós. E ela é movida pela nossa vontade, pelo nosso querer. Pede e obtereis. Coloque um rumo, não deixe isso ser levado ao vento pela massa, por tudo que está correndo, né, hoje no planeta, e a gente se deixa levar. Então, afinal de contas, para onde está indo o nosso querer? A gente tem que cuidar. Então, para mim, o evangelho de hoje ele traz uma reflexão
Cadê minha força interior? Cadê o meu querer? Aonde eu estou colocando? Para qual direção? É resgatar isso, é tentar deixar alguns momentos, talvez até de meditação, de reflexão, para que a gente se reconecte com a gente, se reconecte com o plano maior, né? Para que nos dê uma luz e para que nos ajude nessa nossa caminhada. E não nos esqueçamos de que estamos aqui não de férias, estamos aqui num processo de aprendizado para que a gente consiga, né? Talvez aí numa próxima reencarnação, ir para mundos melhores, né? Com menos sofrimento do que os atuais que a gente se encontra. Então, gente, para fechar aqui, eu vou ler o orar de Emmanuel. Pedi e obtereis, ensinou o Mestre Divino, né? Qualquer propósito é oração. Propósito é igual intenção, aquilo que se busca alcançar, objetivo. A prece nasce das fontes da alma, na feição de simples desejo, que emerge do sentimento para o cérebro, transformando-se em pensamento, que é a força de atração. Nesse sentido, todo desejo recebe uma resposta. Há orações que são atendidas de imediato, enquanto que outras, à maneira de sementes raras, reclamam largo tempo para germinação, florescimento e frutificação. Necessário, portanto, vigiar sobre o manancial de nossas aspirações. As rogativas do bem se elevam às esferas superiores, ao passo que os anelos do mal descem às zonas de purgação das trevas indefiníveis. Anjos existem habilitados a satisfazer aos bons, da mesma forma que entidades das sombras se acham apostos a fim de colaborarem com os maus. Forneçamos os temas elogiáveis ou infelizes de nossas cogitações mais íntimas, e os executores invisíveis se manifestarão ativos, contribuindo na realização de nossos projetos, de conformidade com a natureza de nossas intenções. Reconhecendo que ainda não sabemos pedir, de vez que, na maioria das vezes, ignoramos a essência de nossas próprias necessidades, imitemos o Divino Amigo na oração dominical, quando nos ensina a endereçar as nossas súplicas ao Pai Todo Misericordioso na base da confiança perfeita, né? Que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, né? O ensinamento do Cristo guarda absoluta atualidade nas menores características do nosso tempo, entendendo-se que desejar é função de todos nós, enquanto que orar com proveito é serviço que raros corações sabem fazer. Isso está no livro Taça de Luz. Então, gente, eu acho importante a gente refletir que não foi à toa que nos foram deixadas tantas orações, né? Tantas preces. A gente precisa se reeducar e vigiar, né? Porque realmente a gente está num momento muito complicado, que tudo nos orienta para se deixar levar. E é um momento que a gente tem que olhar para dentro e se perceber um ser com força, com querer e que sabe realmente tomar conta de si e cuidar, né? E se cuidar também. Então vamos lá. Eu vou fazer a vibração. Então quem não pegou a água, se tiver uma água por perto, pode pegar para a gente poder fluidificar. Então vamos relaxando bem o nosso corpo físico, serenando bem o nosso mental. E assim bem tranquilos, bem serenos. Vamos visualizando rosa suave, saindo do nosso cardíaco. Essa luz vai se elevando, se unindo e cobrindo todo o planeta Terra, onde a espiritualidade maior vai fazendo uso de toda essa luminosidade onde for mais necessário. Vamos pedindo licença ao alto e visualizando essa luz em direção a todos que estão nas ruas,
buscando auxílio, amor, ajuda, para poder continuar firme na sua jornada. Vamos vendo essa luz chegando a cada um deles, levando esperança, coragem, para que eles possam continuar nas suas buscas e no seu processo de desenvolvimento, seja ele qual for. Vamos também vendo essa luz em direção a todos aqueles voluntários, ONGs, trabalhadores que auxiliam a todos aqueles que estão excluídos do sistema. Que essa luz chegue em forma de coragem, que leve a cada um deles muita persistência nos seus trabalhos e foco nas suas ações. Vamos vendo essa luz também indo em direção a todos os asilos. Que essa luz possa chegar nesses espaços, levando muita alegria, muita harmonia e muita esperança. Vamos vendo também essa luz indo em direção a todos os hospitais. Que essa luz chegue a cada um que pede por cura. Que essa luz também chegue a cada um desses trabalhadores, médicos, enfermeiros. Que chegue a eles em forma de amor e que eles possam transmitir todo esse cuidado a todos aqueles que necessitam. E assim, vamos vibrando e pedindo também que essa luz chegue a todos aqueles que deixaram seus nomes e pedidos aqui na Seara, na caixinha virtual, e que eles possam ser atendidos de acordo com o seu merecimento e misericórdia divina. Vamos assim, vendo essa luz, vindo em direção aos nossos lares. Vamos vendo essa luz entrando pela porta principal, envolvendo teto, parede, piso, acolhendo e recolhendo a todos que necessitem de amparo, que eles possam ser encaminhados e cuidados. Vamos também vibrando e pedindo que esses ambientes fiquem repletos de amor, de paz e de muita harmonia. E assim, vamos vendo essa luz retornando a cada um de nós. Que ela traga a cada um de nós aquilo que necessitamos, não se esquecendo de que sempre se faça cumprir a vontade do Pai e não a nossa. E assim, vamos agradecendo a Deus, nosso Pai Criador, a Jesus, nosso irmão maior, por mais esta oportunidade de estarmos aqui reunidos, trabalhando um pouco mais a nossa reforma íntima. Agradecendo a Maria Santíssima por todo o amor aqui derramado, a Ismael, a Ricardo, a todas as fraternidades que estiveram aqui presentes. Vamos agradecendo a toda a equipe de higienização, chefiada aí por Itaporã e Bogotá. Vamos agradecendo a todos os mentores responsáveis pelos trabalhos que ocorreram aqui, em cada um dos nossos lares, a José de Arimateia, a Dona Norma. Enfim, vamos agradecendo a todos que estão nessa corrente por todo o amor envolvido aqui nesses trabalhos. E pedindo licença para encerrarmos as atividades dizendo: o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Em verdes pastos nos faz recostar. Conduz-nos juntos das águas para descansar. Reconforta nossas almas. Guia-nos por veredas retas por causa do seu nome.
Ainda que andemos por vales tenebrosos, não temeremos males, porque tu estás conosco. A tua vara e o teu báculo são esses que nos consolam. Preparastes uma mesa para nós, à vista dos nossos adversários. Unges com óleo as nossas cabeças e os nossos cálices transbordam. Benignidade e graça nos acompanharão todos os dias de nossas vidas e habitaremos na casa do Senhor durante longérrimos tempos. Que assim seja. Graças a Deus, salve Cristo Jesus. Pessoal, uma ótima semana para todos vocês. Fiquem com Deus, fiquem em paz. E até a próxima quinta com mais um Evangelho no Lar do Grupo Socorrista Senhora da Paz. Até quinta-feira com outro palestrante aqui.